Olá! Talvez você estranhe essa escuridão toda, mas daqui a pouco você vai entender. Se você quiser dar uma força pro canal, já vai dando um like aí, aproveita e já se inscreve e clica na sinetinha, que isso é super bom pra gente. E como a gente pretende entregar um conteúdo de qualidade, isso possivelmente também seja muito bom pra você. Eu queria falar de algumas citações e algumas histórias para a gente entender qual a ligação entre elas. Vamos começar com essa frase racídica. Toda queda é em função de uma ascensão. Toda queda é em função de uma ascensão. Agora vamos ouvir essa frase aqui do Rav Zalman. Como eu tenho carinho pelo Rav Zalman, como as coisas dele me tocam. E eu tenho até umas histórias interessantes com o filho dele, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente e conviver por um breve tempo. Mas vamos para a frase do Rav Zalman. Conheça o seu maior defeito. Lá reside a sua glória. Conheça o seu maior defeito, porque lá está a sua glória. Uau! A próxima história ela é bem famosa porque ela é uma passagem da Torá. Esaú, ele é o irmão mais velho de Jacó. Na verdade, ele saiu assim muito pouco tempo antes do ventre da Rebeca. Mas Esaú é uma parte mais animal da gente, enquanto Jacó é aquela parte que ficava mais nas tendas, é uma parte mais civilizada. Esaú, numa leitura cabalística, é aquela parte que age muito por instinto, quer caçar, vai caçar, quer comer, vai comer. Ele não tem muito essa capacidade de fazer planos de longo prazo. Ele não sabe priorizar o espiritual em relação ao material. Ele simplesmente segue os seus impulsos. Já Jacó, ele é muito mais do espírito, tanto é que ele vai ser o patriarca que vai dar nome ao povo judeu, o povo de Israel. Israel é Jacó depois da sua luta com o anjo. Essa é uma paraxá linda que eu espero que a gente possa explorar, mas eu queria ir logo para um dos trechos finais da paraxá, quando Esaú e Jacó se abraçam numa espécie de um yin e yang. A nossa natureza mais animal, a nossa natureza mais espiritual. Uma espécie também de um Jekyll and Hyde, para quem conhece a história. Não dá para reprimir tanto a nossa natureza animal, porque senão na calada da noite ela explode e ninguém segura ela. Mas dá para negociar com ela, dá para ir lidando. Mas também não dá para a nossa natureza animal ser a líder. Imagina, se nós somos uma consciência montada num cavalo. Quem precisa liderar é o cavaleiro e não o cavalo. Senão daqui a pouco está o cavaleiro na rua carregando o cavalo. Então nossa essência Jacó, que busca Deus, e Israel, ela precisa liderar. Mas ela não pode apertar tanto o corpo, tanto a nossa alma animal, porque senão nossa alma animal sai dando pinote. Acho que todo mundo aqui já viu casos de pessoas que vão se calando, vão se reprimindo, se reprimindo, se reprimindo, de repente estouram. E aí perdem a razão. É muito mais interessante ter um diálogo, ter esse yin yang, ter esse abraço de Esaú e Jacó. A próxima história é um sonho. É um sonho do Jung, Carl Gustav Jung. Jung sonha que ele está caminhando. Ele tem uma vela que ele cuida muito bem na mão dele. E ele caminha num nevoeiro. Atrás dele tinha um monstro. Quando ele acorda, o Jung analisa o próprio sonho. Ele era ele. A chama que ele carrega com o maior cuidado na mão é a consciência dele. E o que ele percebeu é que o monstro que ele via projetado no nevoeiro não era nada mais, nada menos do que a sombra dele. A sombra,
porque ele tinha, afinal de contas, uma luz que era a consciência dele. Então, inevitavelmente, se ele tinha luz, ele iria projetar sombra. Quanto mais distante da própria sombra Jung estivesse, maior e mais ameaçadora ela ficaria. Porém, se a gente se aproxima da nossa sombra, ela fica de um tamanho que a gente consegue lidar. Se a gente deixa ela de lado, ela cresce. E algum dia a gente não consegue lidar com ela. Se a gente vai reconhecendo a nossa sombra no dia a dia, então a gente vai aprendendo a lidar com a nossa própria sombra. Até porque a gente faz o primeiro passo, que é admitir que a gente não é perfeito e que a gente tem uma sombra. Eu lembro que quando eu li esse sonho, eu fiquei tão encantado que eu queria escrever uma peça para crianças. Aí eu até fiz uma cançãozinha de abertura que era assim: luz, luz e sombra. Quem não vê a sua sombra com a sua sombra se assombra. Luz e sombra. Quem não vê a sua sombra se assombra com sua própria luz. Luz e sombra. Bom, e assim segue. Essa era para ser a abertura da peça, mas ficou só na ideia. Existia um grande sábio numa cidade. Ele não apenas era um sábio, como ele era um tzadik. Ele era um justo. E como ele era um justo, ele sabia como rezar. E ele ajudava, inclusive, as pessoas a se curarem. Então a fama dele corria os vilarejos. E um dia chegou na cidade, um senhor desesperado procurou o sábio e falou: meu senhor, o senhor precisa salvar meu filho. Eu já levei meu filho em todos os médicos possíveis e imaginários. Nenhum sabe o que fazer. Meu filho está cada vez pior. O senhor é a nossa última chance. Por favor, salva meu filho. Uau, que responsabilidade. E o sábio falou: ok, volta aqui na sinagoga amanhã de manhã, me passa agora o nome do seu filho, eu vou rezar e vou fazer todo o possível para salvar o seu filho. E, de fato, ele passa quase a noite inteira rezando pelo filho daquele homem. E ele olha para o assistente dele e fala: que coisa triste, não há o que fazer. No dia seguinte, quando o homem retorna para a sinagoga, aquele velho sábio fala: olha, é muito triste falar isso, mas não há o que fazer. Eu rezei, mas as portas dos céus estão fechadas. Não há o que fazer, não há como salvar seu filho. E o homem caiu em prantos, falou: mas o senhor precisa, o senhor é a nossa única esperança. Por favor, salva meu filho, faz alguma coisa. E numa última tentativa, o velho sábio chamou o assistente dele e falou: reúne para mim todos os bandidos dessa cidade. Os ladrões, os assassinos, os arrombadores, todos os criminosos, que eu quero passar a noite junto deles. E assim foi, mais uma noite sem dormir. E no dia seguinte, quando estão andando pela rua, o velho sábio e o seu assistente, o assistente olha para o velho sábio e fala: o que você fez? Olha aquele homem pulando de alegria na rua. O senhor certamente deve ter curado o filho dele. Como assim? O senhor, um justo, passa a noite com os maiores criminosos da cidade e aí salva o filho daquele homem? E o velho sábio respondeu: olha, eu sei rezar e eu rezei com todas as minhas forças para salvar aquela criança e os portões do céu estavam fechados. Então, para isso eu precisava dos bandidos. Eu entendo de reza, mas eles conseguiram arrombar os portões do céu. Acho que a gente entendeu o espírito da história e o espírito da sombra. Então eu resolvi acender a luz aqui para a conclusão do nosso vídeo.
Muitas vezes a gente tem características que a gente considera defeitos gravíssimos e a gente sai se penalizando, se julgando, deixando a nossa autoestima lá embaixo. Calma, calma. Às vezes a gente simplesmente não achou a maneira de canalizar essas características para o bem. Essas nossas características que a gente vê como negativas, elas são representadas na história como os criminosos. Mas alguém que numa circunstância arromba um cofre para roubar um banco, na circunstância da história aprendeu a arrombar um portão para salvar uma vida. E a mesma coisa pode acontecer com as nossas características que a gente acha mais baixas, ou que a gente julga, ou que a gente se entristece. Calma. Às vezes é só uma questão de focar certo. É uma questão de ter uma sabedoria de como aplicar. Com uma grande sabedoria do Rav Zalman, que fala: conheça seu maior defeito, pois lá está a sua glória. Essas coisas e tantas outras eu conheci no meu estudo de Kabbalah. Uma das melhores coisas que eu pude fazer nessa vida foi começar a estudar Kabbalah. É um caminho incrível, maravilhoso, que pessoas de todas as gerações já atestaram, já provaram e já desenvolveram. E como a gente está chegando muito próximo do momento que vai fechar o nosso curso, eu vou fazer aí mais uma vez um convite para que você possa estar com a gente nessa primeira turma da Kabbalah do deserto, em que a gente vai focar na árvore da vida e suas sefirot, e sobretudo na aplicação na nossa vida. Como o conhecimento desse mapa pode ajudar a gente a se relacionar com a gente mesmo, com os outros e sobretudo com a existência. Quem continuar seguindo a gente aqui no canal, já é uma enorme alegria. A gente agradece demais pelo apoio, que está sendo maravilhoso. Algumas semanas a gente queria chegar nos 3.000, já estamos com 3.400 e tanto. Então, quem puder continuar ajudando a divulgar, dando like, mostrando para pessoas que possam se interessar, a gente agradece muito. A frequência nas lives de vocês está sendo maravilhosa. A gente está fazendo lives às segundas e quartas, fora isso várias postagens durante a semana. E o curso, as inscrições ficam abertas no www.cabaladodeserto.com.br até quinta-feira às 23h59. Vou adorar ver vocês por lá. Até o nosso próximo encontro. Fica um grande abraço. Assim, lembra do abraço de Jacó e de Esaú, que eles se integraram, que você também possa se integrar e trazer a força da tua sombra para o bem e não para te assombrar. Até já já, até lá, um forte abraço e Shalom!